Não. Por quê? Porque qualquer crescimento que você explica, então não foi Deus que te fez crescer. Porque quando Deus te faz crescer, você não consegue explicar. Porque a geografia de Deus é diferente da sua. E às vezes o lugar onde você quer crescer, Deus te diminui. E os lugares onde você diminui, Deus te faz crescer. Deus faz crescer. Então assim, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é em Deus. A partida da semente ser liberada é de um. A partir de regar a semente é do outro. Mas o papel de fazer crescer não é meu. É dele. E é engraçado, a semente tem que descer, a água tem que descer para a árvore subir. Então tem gente querendo subir, mas ainda não aprendeu a descer. Porque é descendo que sobe. Toda subida, ela sempre vai ser oriunda de uma descida. Por isso que Jesus encontrou com Zaqueu, que a gente acha que Zaqueu é uma pessoa, mas Zaqueu é um fruto. Jesus passou lá só para colher ele, que estava na árvore. Zaqueu está na árvore, Jesus passou para colher ele. É um fruto de salvação. Que Jesus não mandou ele cair, Jesus mandou ele descer. Porque se o fruto cai, ele racha. Toda queda te machuca. Toda queda te divide. Toda queda te racha no meio. Há uma ruptura. Então frutos podres caem, como Judas. Mas frutos maduros não, são colhidos. Jesus falou para Judas, então desce. Por que Jesus mandou Judas descer? Porque é melhor descer do que cair. Dependendo da queda, você não levanta. Mas quando você desce, aí ele estende a mão e te coloca de pé. O Zaqueu foi um dos poucos homens, ou se não o único homem que conseguiu enxergar um rei de cima para baixo. Ninguém enxerga um rei de cima para baixo. Uau! Rei não. Todo mundo quando chega do rei se curva. O Zaqueu teve a oportunidade de enxergar o rei de cima para baixo. Só que o privilégio maior foi de Jesus enxergar Zaqueu de dentro para fora. Aí Jesus falou, Zaqueu, bora lá para sua casa. Por quê? Para ver Jesus ele teve que subir. Sim. Mas para receber de Jesus teve que descer. Talvez as pessoas aprenderam só a subir, só não aprenderam a... Então a escola que te ensina a subir, mas que não te ensina a descer, é uma escola de plataforma de vaidade. A dor da queda é muito traumatizada do que a dor da descida. Porque quando você desce com um propósito. Yes. Mas quando você cai por uma proposta. A proposta te faz cair, mas o propósito te faz descer. Todo mundo que subiu, Deus fez descer. E todo mundo que desceu, Deus arrumou um jeito de fazer subir. Entende? Só que as pessoas nunca vão aprender a subir sem antes serem ensinadas a descer. E descer é uma escola. Porque Jesus não estava no céu. Sim. Ele era filho. Ele foi enviado para a terra. Ele não caiu. Ele desceu. Ele desceu. Agora Satanás não desceu. Satanás caiu. Então a igreja não segue o que caiu. A igreja segue o que desceu. É sobre você descer. Descer é muito diferente de você cair, né? Cara, olha só. Quando você chega numa árvore que os frutos já estão no chão, sim, eles não foram colhidos. Eles caíram. E você nunca vai encontrar um fruto daquele inteiro. Quando fruto que cai, você não... Exatamente. Ou ele não está inteiro, ou ele está rachado, falta uma parte. Porque ele simplesmente caiu. E a Bíblia diz que aquele que está de pé... cuides para que não caia. Então, Deus sempre avisa antes. Yes. Porque a vigilância é o escudo da queda. A vigilância é o escudo da queda. Você pode ser bom de oração, mas se você for mal de vigilância, você corre um sério risco. Yes. E todos nós estamos sujeitos à queda. Só que a questão não é saber quantas vezes você caiu. A questão é saber se você está disponível para se erguer. Uou. Talvez eu estou falando para alguém aqui agora, que já caiu várias vezes, falar, meu negócio é ficar no chão. Se você aprendeu, se você encontrou o tapete que te escorregou, você precisa encontrar a escada que te eleva. Porque a Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Quer uma prova? O Pedro, quando andou sobre as águas, lembra? Lembro. A Bíblia diz que ele teve medo. Você sabe que as pessoas têm medo de falar, medo de posicionar, medo de vestir, medo de aparecer. Só que elas não sabem que o medo é uma prisão invisível. É uma prisão silenciosa. Porque o medo não prende o seu corpo, ele prende a sua mente. E uma vez que você tem medo, as pessoas não sabem, mas o medo é a poluição da fé. O medo é a poluição da fé. Porque o medo faz você andar para trás e a fé faz você andar para frente. Yes. Quem tem muito medo tem pouca fé. Agora quem tem fé não pode ter medo. Porque o medo e a fé não podem caminhar juntos. A palavra medo, de trás para frente, é dome. Medo, dome. Ou você domina o medo,
Ou ele te domina. Ou ele te domina. Ou você governa ele, ou ele vai te governar. O Pedro andando sobre as águas, e o texto diz assim, ó, e sentindo os ventos fortes teve medo. O texto diz que ele começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Isso é muito forte. Vai falar? Por que ele começou a afundar? Por quê? Porque quando a ausência de fé é o espaço para o medo. Eu só posso andar pela fé quando deixei de dar passos por causa do medo. E aí quando ele começa a afundar, nenhum dos discípulos ajudou ele. Ninguém estendeu a mão, ninguém jogou corda. Sabe por quê? Por quê? Porque ele gritou, Senhor, salva-me. Se ele pedisse ajuda, João ia ajudar. Se ele pedisse socorro, o Tomé ia fazer alguma coisa. Mas ele falou, salva-me aos discípulos. Salvação não é com a gente, não. Só com ele. Só que aqui tem um detalhe. É que a gente fala que o Pedro afundou, só que a gente esquece de falar quantos passos ele deu até a queda. Beleza, ele afundou. Ele começou a ir para o fundo. Mas e quantos passos ele deu até começar a afundar? Ah, beleza, ele teve um deslize, mas e quantas almas ele ganhou? Ele teve um deslize, beleza, mas e quantas pregações ele teve? Então quer dizer que tudo que ele fez de bom foi apagado? Acertou bastante, no primeiro erro ele já não serve mais. Aí Jesus foi lá e estendeu. E no mesmo lugar que o Pedro afundou, foi no mesmo lugar que Jesus o levantou. Só que tem um detalhe, quando ele afundou na ida. Na volta não. Porque na ida, quando ele foi sozinho. Mas quando ele retornou, ele voltou de mão dada com Jesus.